Olá! No Vida Vivida de hoje nós vamos conversar com um dos primeiros surfistas do Brasil a conquistar o cenário internacional. Atualmente ele é apresentador do Sport TV, produtor e diretor de cinema e televisão. Aqui conosco, Ricardo Bocão. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, você? Como é que vai? Prazer tê-lo aqui no programa. Prazer é meu, cara. Ricardo, você foi convidado 3 vezes para um campeonato na Havaí, em homenagem a Ed Aikau. Conta pra gente como é que foi esse convite, como é que foi essa homenagem? Particularmente, mais importante para mim, assim, mais de 35 anos envolvido com o surf, porque eram apenas 30 convidados e alguns alternates, né, pessoas, convidados reservas, mais de 200 ou 300 do mundo querendo participar de um campeonato como esse, e nos bastidores, sabe-se que essa lista tinha muita pressão por surfistas patrocinados da marca que patrocinava o campeonato, que patrocina o campeonato até hoje, pessoas que teriam que ser convidadas, lógico, residentes, moradores, enfim, ou nascidos no lado norte da Ilha de Oahu, ali, ou do arquipélago do Havaí, e até os convidados da própria família Aikau, porque o campeonato até hoje ele é em homenagem a um surfista famoso do Havaí, que foi salva-vidas também, e que morreu numa situação meio trágica de uma viagem onde um cientista, um antropólogo, um sociólogo lá do Havaí tentaram reproduzir a história dos polinésios indo para o Havaí e habitando o arquipélago há não sei quantos mil anos atrás. Eles tentaram fazer a viagem inversa, do Havaí para a Polinésia, sem instrumento, sem nada, com um barco muito parecido à época, só vela e navegação por estrela. Então, na segunda viagem, no segundo ano que eles foram fazer essa viagem, que eles fizeram essa viagem, eles convidaram o Ed Aikau como uma personalidade para chamar um pouco de atenção para o projeto. Eles foram pegos de surpresa por uma tempestade, um mar horrível, e quase estavam afundando, e o Ed Aikau, que estava com aquela prancha grande dele, que ele era salva-vidas, se jogou na água para tentar fazer alguma coisa, porque ele no barco não estava fazendo nada, e de manhã cedinho o barco foi resgatado, os tripulantes foram resgatados, e não acharam o Ed Aikau mais. 2 semanas depois acharam a prancha vermelha boiando, e ele nunca mais foi achado. E aí resolveram fazer um campeonato em homenagem a ele, de ondas enormes, acima de 7 metros, todo ano desde 1985, com condições especiais. E para o formato, que tinha que acontecer só em um dia, só cabiam 30 surfistas. Por ano, mas não acontece todo ano, né? Por ano, mas não acontece todo ano, porque tem que ter no mínimo 7 metros de altura de onda o dia inteiro. E um dia, né? Então e só tem um dia para fazer o campeonato, porque geralmente não dura mais de um dia a ondulação com mais de 7, 8 metros de altura. Então, assim, eles todo ano eles mandam para 200 pessoas influentes do meio, do mundo inteiro, jornalistas, fotógrafos, surfistas, para elegerem quem seriam esses 30. E eu fui convidado 3 anos seguidos, 92, 93, 94, acredito eu, unicamente pela minha performance, pelo meu desempenho. Que é uma das maiores honras para você, né? É a minha maior honra, é a sua maior eu honra. acho, porque é um reconhecimento da comunidade internacional que eu realmente era um dos melhores na Baía de Waimea durante 15, 20 anos. Tá, Bocão, agora a gente vai saber um pouquinho mais sobre sua vida profissional aí, mostrar pro pessoal de casa. Ricardo começou a surfar em 69. Aos 14 anos, ganhou sua primeira prancha de surf. De 76 até os anos 90, surfou profissionalmente e morou 5 anos no Havaí. Em 1983, estreou como apresentador. Com o amigo Antônio Ricardo, idealizou e produziu o Realce, programa pioneiro de esportes de ação na TV brasileira. Em 91, criou o Umbac, primeiro programa de esportes exibido na rede MTV. Alô, eu sou Ricardo Bocão e vamos de canoagem aqui no Umbac. Bom, Bocão, a sua carreira como surfista começou em Copacabana. Você morava em Copacabana quando era novo e lá começou, lá que foi essa paixão, que você se apaixonou pelo surf. Frequentava já a praia desde criança e comecei com jacaré, né, pé de pato, jacaré de peito, levava a sério, assim, levava a sério. Eu gostava de ondas grandes já com 9, 10, 12 anos de idade, já gostava, ficava procurando um salva-vidas nos dias grandes para entrar junto com ele. E Copacabana era grande antes do aterro, né? Porque em 72 aterraram.
Mas assim, eu me apaixonei logo em 67, 68 e comecei a surfar em 69. Bem na virada Já dos... profissionalmente? Não existia nada disso. Tá. Eram poucos surfistas no Rio de Janeiro no final da década de 60, pouquíssimos. Você conhecia todos eles. Eu não conhecia ninguém quando comecei a pegar onda. E foi bem na virada do pranchão para a prancha pequena, do longboard para as mini models. Então, minha primeira prancha, inclusive, coincidentemente, porque eu nem busquei isso, foi uma das 2 primeiras pranchas pequenas feitas no Rio de Janeiro. Todo mundo tinha uma prancha grande, pranchão, longboard, e eu tinha uma prancha mini model, todo mundo queria trocar comigo no arpoador, e eu estava adorando aquilo porque aqueles caras do arpoador eram os meus ídolos, né? Nessa época, final da década de 60, início dos anos 70, o surf era romantismo puro, cara. As pessoas não tinham marca, patrocínio, raramente tinha um campeonato. E como é que seus pais viram essa escolha? Quando você decidiu, eles apoiaram, eles... Olha, cara, meus pais sempre foram muito legais. Meu pai era médico, oftalmologista, e sempre, assim, de 16 aos 20 anos de idade, ele sempre insistiu muito que eu fosse médico também. Sempre conversou comigo, mas mais por aquele lado, assim, de me alertar para as dificuldades da vida. Né? Nós éramos de classe média, e ele tinha dinheiro, porque era um médico bem-sucedido, mas ele sabia já que a vida não... Ele sempre falava isso, olha, a vida não perdoa, a vida não alivia, cara, dá um gás, não sei o quê. Ele não via com preocupação aquela história do estigma, de surfista cabeludo, vagabundo e tal, ele não olhava... Ele se preocupava mesmo com a sua saúde financeira, ele né? queria que eu me engrenasse, queria que eu engrenasse na vida, que eu fizesse, se possível, uma faculdade de medicina, porque ele sabia que eu poderia herdar todos os clientes dele. Então ele insistia muito com argumentos, mas ele nunca foi contra, inclusive foi ele que me deu... Impôs, ele né? que me deu a minha primeira prancha, cara. Eu pedi, um dia ele chegou e tá, quanto é e tal. Fui no consultório dele, fez um cheque, e eu comprei minha primeira prancha, não era aniversário nem nada. Mas quando eu acabei o colégio, no 3º ano, eu já fui morar no Havaí 1 ano e meio. Eu voltei com 21 anos, já independente, fui morar em Saquarema 1 ano e meio, para fazer prancha com um amigo meu, Roberto Marques de Souza, Betão. Fizemos as pranchas Bocão e Betão. E aí foram 3 anos fora de casa, 1 ano e meio no Havaí, 1 ano e meio em Saquarema, que me deu aquela base assim para, tipo assim, aprendi a me virar. Bom, Bocão, agora a gente vai ter que dar uma paradinha e o Vida Vivida volta já. A gente está de volta com Vida Vivida, conversando com o Ricardo Bocão. Bocão, agora a gente vai para uma perguntinha do pessoal na rua. Pô, mas fala aí, Ricardo Bocão, cara, que apelido é esse? Bocão? Foi no colégio, um brasileiro de Almeida, colégio que já nem existe mais, um amigo, Saboia, Armando Saboia, ele vivia dizendo que eu falava muito e alto. Falava pra caramba e alto, que ele, 3 andares mais embaixo, assim, ele conseguia me escutar lá na sala. E minha irmã também, a Patrícia, também era igual a mim, 1 ano mais nova, idêntico, falava pra caramba, falava alto. E aí começou, pô, cara, que boca grande, não sei o que, Bocão, 14 anos de idade, pegou, né? Porque o brasileiro adora um apelido. Aí é lógico, tiveram 350 variações do Bocão, assim, que eu não posso nem falar. E aí o apelido pegou na hora e virou quase que meu sobrenome. Ricardo Bocão, né? É. E esse sobrenome é o que você conquista, né? Virou uma marca. E uma marca dos seus programas, do seu sucesso. Na verdade, eu fiquei com esse apelido, fui sendo conhecido no surf, né? Usei até o meu apelido na marca de prancha, Bocão e Betão. E foi indo. Quando eu comecei a apresentar o Realce, em 83, eu já usava sobrenome, assim, nome profissional quase, né? A Brasil Surf foi de 75 a 78, eu era colaborador. Quando a revista acabou, um amigo meu, Antônio Ricardo, quer dizer, eu não conhecia ele na época, ele era novinho, 17 anos, me procurou no arpoador, falou, a revista Brasil Surf acabou, meu pai tem uma gráfica, eu já te conheço há um tempão, eu tinha 25 anos, o Antônio Ricardo... na praia? Na praia do arpoador, ele tinha 17, eu 25, ele falou, já te conheço há um tempão, me lembro que você colaborava para a revista, você não quer fazer uma revista comigo? Não sei, aí, tentando encurtar a história, nós lançamos em novembro de 79 uma revista em formato, era um tabloide, chamado Realce. Já tinha essa linha editorial de misturar os esportes de ação, coisa que era inédita no Brasil. É bom frisar. Nessa época, final de 79, ninguém ainda tinha percebido que o surf, voo livre, o windsurf, o skate tinham
a ver. Ligação, né? Tinha uma ligação, eram esportes individuais. E era um pessoal que andava junto também. E eram esportes individuais, de ação, sem motor, com o pessoal com a cabeça legal. E era assim, um surfista tinha parado de pegar onda e estava começando a voar. O outro que surfava e começou a velejar. E a gente notou essa coisa meio parecida entre esses esportes e resolvemos fazer uma revista que tivessem esses esportes, música, rock, reggae na época e tal, entrevistas de interesses de jovens, coluna de meio ambiente, coluna de alimentação. Chamamos o filho do Embraer Suede para fazer uma coluna social, o Rogério Erlich, que também fez. E o apresentador, como surgiu nisso? Não, aí o que acontece? Essa era a revista, 79. Nós ficamos com a revista uns 2, 3 anos. Um dia, indo para Ubatuba para um campeonato, o Antônio Ricardo no carro, nós viajando juntos, ele virou e falou, pô, você já imaginou esses assuntos que a gente aborda na revista, num programa de televisão, com cor, com movimento, com som? Nossa, é mesmo. A gente começou a perseguir esse sonho durante 1 ano e meio, até estrear, em abril de 83, no Canal 9, no Rio de Janeiro, um programa com o mesmo nome, Realce, com a mesma linha editorial, esporte de ação, música, comportamento para o jovem. E que foi um programa pioneiro, né? No mundo não se fazia esse tipo de programa. Não, pioneiro no Brasil e no mundo. Na época, em 82, não tinha nada para o jovem na televisão, em 83, e nós já viajávamos, eu particularmente já viajava bem, porque eu já competia assim, no circuito mundial desde 76, e eu via que não tinha nada, nem na Califórnia, nem na Austrália, nem no Havaí, em lugar nenhum. Quando eu falava assim, 84, 85, 2 anos depois do programa no ar, eu falava que aquelas imagens do campeonato que eu estava fazendo, no sábado seguinte iriam ao ar na televisão, os sul-africanos, americanos, havaianos, australianos, os caras ficavam doidos. Jura? Você vai mostrar o campeonato que a gente está competindo na televisão? Você tem um programa que fala de surf? Nós estamos olhando a porta dos fundos de Jeffreys Bay. Ali, logo depois daquele pico quebrando ali, depois daquela ponta de areia com pedras, começa Super Tubes. Pô, a gente entrevistava aqui no Brasil os músicos, atores, pessoal da cena, da TV, do cinema, das artes. Misturava tudo, né? Misturava programa de comportamentos jovens com música de vanguarda. Ecologia, né? Ecologia, sempre que possível, e esportes de ação. Muito legal. Então agora a gente tem mais uma perguntinha do pessoal nas ruas. Eu gostaria de saber como foi feito o programa Cala a Boca Bocão. O programa Cala a Boca Bocão, cara, foi um lance muito legal, porque eu já estava fazendo televisão já há uns 18 anos, quase 20 anos, e eu tinha uma ideia fixa. Eu falo muito, né? Sempre falei muito, assim, cara, eu já até melhorei. Antigamente eu falava realmente um pouco demais. Mas eu sempre gostei de conversar, de falar, mas de escutar também. Eu sempre gostei de conversar. E eu tinha uma ideia fixa em fazer um programa de entrevistas, um talk show. E mesmo sabendo que tinham muitos programas já, isso há 5 anos atrás, mesmo sabendo que tinham muitos programas, muitos talk shows na televisão brasileira, eu comecei a imaginar um programa diferente. Falei assim, não adianta eu ser mais fazer a mesma coisa que todo mundo. Não adianta, porque é lógico que isso era um sonho que me parecia meio distante. Porque com pesos pesados como Jô Soares, Marília Gabriela, etc, cara, pô, quem é que vai me dar um programa de entrevista para fazer, entendeu? É o estigma forte, surfista, não sei o quê. Mas eu comecei a criar na minha cabeça, tentar escrever um formato diferente, e fui em cima do diretor do canal na época, o Guilherme Zattari, falei do Sport TV, falei, pô, eu queria fazer um talk show. Aproveitando uma deixa que ele tinha me falado, que ele estava tentando fazer um programa de debate com o Márcio Garcia, se não me engano. E aí não rolou, e quando eu vi que não rolou, eu cheguei e falei, pô, eu queria fazer E ele virou pra mim, não, que programa de... O quê? Não, sai pra lá com essa ideia, não sei o quê. Ele era muito, assim, ele era muito receptivo a ideias, mas ele não deu muita bola. Voltei ao assunto 3, 4 meses depois, ele continuou não dando muita bola. E um dia, por iniciativa dele, conversando outras coisas, ele falou, você quer fazer aquele programa? Falei, claro. Você quer mesmo? Eu falei, não brinca não, que isso pra mim é coisa séria. E ele aceitou. E aí nós desenvolvemos, ele, o Olívio Petit, o Pablo Peçanha e o Abel Gomes, desenvolvemos assim a estrutura do programa, que eu já tinha umas ideias, eu trouxe até desenhadas no papel. O Abel Gomes, que é um dos maiores cenógrafos do Brasil, morreu de rir, porque eu cheguei com um esboço, né, logo para ele. Mas eu tinha uma ideia já básica do que eu queria fazer para tentar ser um pouco diferente. E eles
né, ajudaram, lógico, ali em formatar um programa que eu acho que foi um pouco diferente dos outros. Foi um sucesso, né, o programa. Durante 4 anos, todo mundo... E eu espero um dia voltar com um programa parecido. Bom, Bocão, você comentou em estigma, eu lembrei um pouco do estigma que o surfista tem de ser relacionado um pouco com drogas, drogas leves, vagabundo. Não quer nada. Não quer nada, vive na praia. É impressionante como é que dura. O surf teve a primeira exposição aqui no Brasil forte, né, de curiosidade, no meio da década de 70, no começo da década de 70. E, assim, nós estávamos, os jovens no Brasil na época, a gente estava muito influenciado por aquele movimento Flower Power, né, do movimento hippie, né, dos americanos, que era de 67, 68, Janis Joplin, Jimi Hendrix, contra a guerra do Vietnã, enfim, contra qualquer tipo de guerra, paz, faça o amor, Woodstock, não faça a guerra, né, Woodstock, aquela história toda. Então a gente deixou crescer os cabelos, nós deixamos crescer os cabelos, começamos a surfar. Aí você imagina, nós estávamos no meio da ditadura, numa das piores fases da ditadura no Brasil, né, que foi o início dos anos 70, repressão cavernosa. Militares, cabelo reco, aquela coisa assim de você não poder fazer nada, não podia falar nada fora do lugar. Então eu acho que esse estigma aconteceu justamente por causa disso. Nós tínhamos um aspecto visual totalmente diferente do que o sistema estava acostumado e gostava. E nós tínhamos ideias assim relacionadas à praia, ao meio ambiente, à preservação, já tínhamos um pouco dessa ideia na época. Totalmente contrárias a essa história da ditadura. E não só da ditadura, como também dessa coisa de que o cara certinho tem que estudar, fazer faculdade, ser médico, engenheiro ou advogado. Era isso que reinava na época. E lógico, isso era muito bom, era muito importante, como é até hoje. Mas a gente tinha umas ideias um pouco diferentes também. Dá para viver de modo alternativo. A gente vai ter que dar mais uma paradinha, mas o Vida Vivida volta já. Bom, o Vida Vivida está de volta, conversando com o Ricardo Bocão. Bocão, surfista, apresentador, produtor. Como é que é agora essa experiência, como é que foi essa experiência de dirigir o Fábio Fabuloso? Foi maravilhosa, foi uma experiência única. Eu e o Antônio Ricardo nós já estávamos envolvidos assim, com a intenção de fazer DVDs, assim, vídeos de surf, né, para fazer alguma coisa a mais do que os programas que a gente já faz há 20 anos, 22 anos. E aí existia uma vontade muito grande de fazer um documentário sobre a vida do Fabinho. Ele também queria, o próprio Fábio. E o patrocinador do Fabinho, de toda a carreira dele, de 15 anos, queria dar de presente para ele um vídeo. Ia ser um vídeo, um documentário sobre a vida dele, porque ele realmente ele é, na minha opinião, o surfista brasileiro mais importante de todos os tempos. Ao longo do processo a gente viu que estava ficando muito bom, as pessoas começaram a falar assim, e a gente falou, não, vamos tentar uma carreira, vamos tentar jogar essa história para o cinema. E aí nós acreditamos, o Alfio principalmente, que foi o que financiou, acreditou, bancou essa história. Nós procuramos uma distribuidora, a Lumière, o Bruno Weiner nos recebeu super bem, viu um pouco a história, e nós estreamos, assim, nós inscrevemos no Festival do Rio. Foi uma surpresa, porque o primeiro festival que nós inscrevemos o Fábio Fabuloso... Vocês foram premiados, né? Ganhamos o prêmio de melhor longa documentário júri popular. Você, inclusive, foi no Odeon, na pré-estreia. Aquilo foi num sábado, na quinta-feira seguinte nós ganhamos o prêmio. Fomos para São Paulo para a 28ª Mostra BR de Cinema, são os 2 maiores festivais de cinema da América do Sul, do Rio e de São Paulo, e ganhamos exatamente o mesmo prêmio, melhor longa documentário júri popular. Eu vou derramar no céu as gotas do meu fato. Isso é só um bocadinho de um cara vitorioso. Quando bota a camiseta, o que tava encantado ainda vira fabuloso. E tem algum já planejado pro próximo? Cara, tem uns 2 aí, tem uma história que mistura Super 8, eu e um paulista da mesma idade do que eu, o Sidney Tenuti, o Sidão, né? Eu e o Sidão, nós temos 50 anos de idade, nós tivemos a mesma atuação nas nossas turmas no início da década de 70 e, coincidentemente, nós fizemos uns 2, 3 anos muito Super 8.
Peru, Havaí, Brasil, assim, foi uma coincidência. Nós nos encontramos há um ano atrás e começamos a falar sobre isso. A gente está desenvolvendo um roteiro sobre essas coincidências de Bocão e Sidão, Rio e São Paulo, Nova York e Los Angeles, cidades vizinhas e primas e ao mesmo tempo tão diferentes, e aí a gente está querendo uma história meio nesse caminho. Bom, Bocão, você até hoje surfa, né? Tem um ditado que uma vez surfista, para sempre surfista. Eu acho que é. E os filhões vão junto, o Vitor e o Bruce? Vão, o Bruce desde os 3 anos e meio, assim, eu coloquei para ver se ele gostava, nunca insisti, já aprendi com os amigos na Havaí que não se deve forçar. Isso a gente aprende até um pouquinho de experiência de vida. Não deve se forçar nada com o filho. Mas primeiro eu coloquei ele deitado na prancha na minha frente, ele pirou. Minha mulher estava na beira, falou que o olho dele ficou assim, com 3 anos de idade. Depois ele com 3 anos e meio, eu coloquei ele em pé, lá no Nordeste, que as ondas são perfeitas para criança, assim, algumas ondas. E eu e a Luciana nós seguramos ele na prancha e soltamos ele na espuminha. Ele foi até a beira, meu irmão. Pronto. Foi fisgado que nem eu, com 3 anos e meio, 4. Adora surfar, é muito fissurado em futebol também, mas adora surfar. E hoje está com 11 anos, começou com 3 anos e meio, 4. E o Vitor, lógico, assim que tinha 3 anos de idade, viu o irmão mais velho, 4 anos de diferença, quis também. E o Vitor, inclusive, o mais novo, é intenso em tudo que ele faz. Então ele já aprendeu rápido e hoje eu entro com os dois na água, o Bruce sozinho, com 11 anos, e o Vitor de 6, eu entro com o pé de pato atrás na prancha, vou até lá fora, solto ele na onda e ele vai até a beira. E a Luciana, sua esposa, ela te acompanha nas viagens, ela acompanha a profissão? Acompanha muito. A Luciana, assim, pode parecer lugar comum falar, mas ela é uma tremenda companheira, ela me apoia em tudo. Não só me apoia, como ela, assim, eu devo muito, todas as coisas que eu conquistei a ela, porque ela me ajuda com ideias, às vezes, que eu nem tenho. Eu me acho bom em ideias, mas ela também vem sempre complementando, aparando as arestas e sempre me apoia, inclusive, assim, quando a gente foi morar um ano fora no Havaí, assim, com a cara e com a coragem, antes de ter os filhos, eu não tinha nem tanto dinheiro, ela, você quer? Então a gente vai. O surf foi responsável pelo encontro de vocês? De uma certa maneira. Nós nos conhecemos na Praia do Pepino, no Voo Livre, no canto direito, que era a praia badalada assim, da nossa turma na época. E eu, na verdade, não estava ali para surfar, que o canto direito do Pepino em São Conrado não é nem tão bom assim. Mas era uma praia que a gente ia aproveitar, pegar umas ondinhas e ficar ali na parte da tarde. Foi lá que eu conheci ela. E Bocão, você, além de surfista, produtor, diretor, você é também empresário, né? Você tem uma loja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que é uma loja voltada para o surf, mas que também tem uns diferenciais. Ela é uma surf shop grande e a gente não queria fazer mais uma loja de surf normal. Nós bolamos um projeto que tivesse outras coisas. Então nós colocamos um restaurante, um bistrô, um café bistrô assim, um restaurantezinho nela que tem altos lances assim, de sanduíches enormes com saladão, suco na centrífuga. Tem várias coisas legais. Massoterapia, né? Tem uma sala de massagem profissional, assim, muito legal. O pessoal sai do surf e vai dar... Shiatsu e massoterapia. Então a loja tem um pouco de... E a gente está montando uma produtorazinha de vídeo também, pequena, tudo dentro da loja. Bom, Bocão, infelizmente nosso tempo acabou. O Vida Vivida vai ficando por aqui. Se você quiser mandar uma sugestão, envie um e-mail para tvuniversidade.com.br. Muito obrigado, Bocão. Aloha. Valeu, cara. Tudo de bom. Vou respingar no chão. Água salgada do mar. Derramar no céu as gotas do meu faro.